Segundo ele, todo mundo que vive no mundo corporativo deveria assistir The Office, ao menos 2 vezes. Sim. Você já assistiu? É muito bom, não é? Muito bom, é a Álvares, porra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Intercâmbio, o programa super maroto da rádio Mistura Álvares e Marçal. O convidado já está rindo, mas é assim que é bom, que vira um bate-papo mais descontraído. Mas o Intercâmbio é o seguinte, nós somos 1000 funcionários na Álvares, 1000 A&Mers, e a gente já não sabe mais quem faz o quê. Então, o que é legal? Dar aquela intercambiada. Contar um pouquinho pra gente o que você fez no passado, o que você faz hoje, trocar um pouco de figurinhas, sabe? Não é uma entrevista, fica tranquilo, sei que você já passou por isso no passado e a gente tem uma história. Vamos lá. A gente fez a lição de casa aqui, vou ler um pouquinho da sua bio. Vou apresentar o candidato. O candidato não é candidato. Não, depende. Se você estiver já pensando numa próxima situação, no próximo degrau. Candidato a uma promoção, né? Aí eu tenho que falar com o Ponça. Ponça, se você estiver ouvindo esse podcast, por favor, a gente conversa depois. Eita, Vamos lá. Presta atenção na bio do teu employee aqui. Ele faz aniversário bem quando a gente fecha o nosso ano fiscal e já usou isso como justificativa com os clientes para recebermos os honorários dentro do nosso ano fiscal. Para quem não é da Álvares, o nosso ano fiscal termina 31 de outubro. Ele faz aniversário 30, se não me engano, tá? Então, e a gente tem que receber os collections, o din-din tem que cair na conta até 31 de outubro, senão você começa bem o próximo ano. E ele já usou isso aí. Trabalha no time do Ponça e me disse que tem mais horas de vida com o Kanashiro do que com qualquer outra pessoa na face da Terra. Me complicou quando li isso. Eu não sei o que ele quer dizer sobre isso, mas acho importante Kanashiro se pronunciar. A gente pode trazer Kanashiro aqui depois. Kanashiro é fofinho. Eu acho. Tem 2 Corgi, eu não sei se é assim que fala o nome da raça do cachorro. Corgi? É, tem gente que fala Corgi, tem gente que fala Corgi, mas não tem uma pronúncia muito correta. Tá, então é aquele cachorro da rainha, da Betinha, né, da Inglaterra. E disse que queria ter mais tempo para fazer mais vídeos deles e monetizar para ganhar rações grátis. Sim, que a ração é cara pro cacete. Eu sei. Tenho 3 gatos e 5 calopsitas. Aliás, 2 ovinhos já. Daqui a pouco já nascem mais 2, pelo menos. Assiste mais esportes americanos do que futebol. Sim. Prefere? Prefiro. Futebol americano também? Também. Eu gosto do Tom Brady. Ah, muita gente gosta. É, Eu também. Não, eu gosto. Eu gosto dele, mas meu time é o Green Bay, sabe? Eu gosto Packers, muito aham. Isso, eu gosto. Você sabe que é o time do povo, né? Sim, é o Você único sabe, time é o que... único time. É o único time que a não população- tem dono. É isso aí. Sim. Pra quem não sabe, futebol americano tem um dono, né? É uma empresa forte aquele negócio e rola dinheiro forte ali. E o Green Bay é o único que todo mundo, os 300 mil habitantes lá da cidade, não sei, 350 mil habitantes, tem uma participação na sociedade do time. Então é o time do povo, eu gosto muito dele. Sempre foi muito ligado com a cultura geek, games de forma geral, além do boxe. Eu tô falando rápido agora porque a gente tem Bom. tempo aqui, tá? Ele reforma e modifica videogames antigos, fabrica móveis e gosta de marcenaria. Segundo ele, todo mundo que vive no mundo corporativo deveria assistir The Office, ao menos 2 vezes. Sim. Você já assistiu? É muito bom, não é? Muito bom, é a Álvares, porra. Eu falo isso pra depois eu te conto, mas... Há muitas lições importantes nas entrelinhas do The Office. Seus melhores amigos são os mesmos desde a escola. Ele é o Paulo Navarro! Bem-vindo! Obrigado. Foi, né? Eu me empenhei muito na bio. É. O podcast é curto, tá? A gente sempre tenta fazer 15 minutos, 12 no máximo, mas só a apresentação já foi 10, né? Então você tem 5 minutos pra contar aí o seu intercâmbio. Conta pra gente, o que você já fez? E o que você faz aqui? Conta pra galera assim, da sua história. pensando profissionalmente, né? Uhum. Quando eu cursei Direito, né? Sou advogado, tenho OAB, embora não use. E também depois eu cursei Contabilidade e tal, mas também não tenho CRC. Então, quando eu optei por fazer Direito... Desculpa, tem que falar.
Ele parece mineiro, né? Mineiro, já foi em restaurante mineiro? Já. Mineiro é assim, tem suco de laranja? Tem, mas acabou. Parece você falando, tem OAB, mas não uso. Tem o seu contábil, não tem CRC. Igual o restaurante mineiro. Tem, mas acabou. Então, quando eu escolhi por fazer direito, foi sempre pensando em carreira pública, assim. Meu pai é funcionário público, né? Meu avô é funcionário público. Então, quando eu escolhi fazer direito, foi pensando nisso. E por um acaso, eu caí em direito tributário. Foi muito por acaso mesmo. E aí, desde eu caí em direito tributário, eu fui estagiário da Claro. Quando eu entrei na Claro, eu fiz uma entrevista para regulatório. A menina que me entrevistou, né, no caso a advogada do regulatório me entrevistou e falou assim, você não tem perfil para regulatório, mas conversa aqui com o Hélio, porque você tem perfil para tributário. E aí eu conversei com o Hélio, que é uma pessoa que eu converso até hoje. E ele falou assim, não, putz, gostei pra caramba. Vamos ali. Essa pessoa mudou, definiu o teu destino. Foi. E ele, aí o Hélio também. Aí o Hélio falou assim, não, vamos ali comigo no RH. Aí ele chegou, né? Falou assim, beleza, eu quero contratar ele. Assim? É assim, e tipo, o processo imagina. do RH? Exatamente, foi o que a menina do RH falou, né? Não, eu preciso entrevistar outras pessoas. Aí o Hélio falou, pô, desculpa então, beleza, então vou entrevistar outras pessoas. Passou quase um mês e o pessoal não me ligou. Aí eu falei, puta vida, perdi o emprego, não sei. Aí mandei mensagem pro Hélio e falei, o pessoal não me respondeu nem nada. Esse RH é foda, né? Mas na época mas assim, porque depois eu descobri que foi um período de transição de tributário, entendeu? Então, tipo, eu só não fui avisado, mas ok, acontece na correria. E aí acabei entrando no tributário, fiquei um tempo na Claro, aí o meu estágio na Claro ia acabar, aí eu procurando, surgiu uma vaga na Dreyfus, também pro tributário, e aí eu fui escolhido, né, segundo a minha gestora na época, porque eu era uma das únicas pessoas que tinha experiência no tributário. Que é raro mesmo você ter. Tem que gostar, né, gente? E aí, desde então, trabalhei na Dreyfus fiquei um ano na Dreyfus como estagiário, depois fiquei como analista na parte de planejamento, na Dreyfus, na LDC, né? Que foi cliente da ENM, foi até alvo aí do projeto do ano e tudo mais. Mas na época, tava bem no corporate lá. E aí, eu trabalhei com a minha atual esposa, foi uma das minhas chefes lá, na época. Continua sendo sua chefe. Continua, não deixou. E aí, assim, ela me deu um dos melhores conselhos na época, que foi, olha, você é uma pessoa ótima em termos profissionais aqui, o pessoal, todo mundo adora aqui você na Dreyfus. Só que se você continuar aqui na Dreyfus, você vai ser um profissional voltado para agronegócio. Isso talvez prejudique você no futuro. Seria melhor você ter uma experiência de Big Four, que há anos atrás e até hoje é considerado aí uma estrelinha em qualquer currículo, né? Claro, importante. E aí ela fez a ponte, né? A gente tinha um amigo em comum na KPMG, ela fez a ponte. E aí desde então eu trabalho com o Ponciano, com o Emer e com o Kanashiro. Até hoje. O meu primeiro projeto na KPMG foi com o Kanashiro no Ceará. Porque na época eu sempre fui de M&A. E hoje em dia o VDR é uma coisa que facilitou muito a vida, né? Mas antigamente, e eu tô dizendo não tão distante assim, se você voltar uns 7 anos atrás, os trabalhos eram feitos em loco, os trabalhos de M&A. Então eu tinha mês que eu não ficava em São Paulo, por exemplo. Ficava só final de semana. Então você conviveu muito com o Cana. Com o Cana eu convivi bastante, assim. Eu já fiz... E pra quem não é da Álvares e tá ouvindo esse podcast, essas pessoas hoje saíram da KPMG e vieram aqui pra Álvares. Por isso que ele tem essa história aí de 11 anos com essa galera. É isso aí. Contextualizar quem tá de fora. Inclusive eu tenho uma história engraçada conta aí. Da contratação, né? Eu tinha saído da KPMG, né? Por uma questão, tava querendo entender um pouco mais eu queria fazer planejamento sucessório. Que eu achava muito interessante esse negócio de criar holding, fazer uma proteção patrimonial e tal. E aí eu fui trabalhar num escritório e tava trabalhando no escritório, e o escritório que eu tava trabalhando ia passar por uma cisão, que é extremamente estressante, assim. E aí na semana que a gente recebeu a notícia que ia ter a cisão, o Emerson me ligou e falou, eu tô com... E eu já sabia que o Emerson tava aqui na ENM com o Ponce, ele falou, eu tô com um problema aqui,
preciso abrir um SPED, eu não sei como é que faz isso. Eu falei, não, tá bom, manda pra mim que eu te ajudo e falo que você tem que olhar. Aí, isso foi numa segunda-feira, mais ou menos. Aí, na sexta-feira, ele falou, vamos almoçar? Aí, a gente almoçou, ele e o Garcia, e aí ele falou do projeto da Álvares e falou assim, putz, você quer vir? Aí eu falei assim, olha, isso foi numa sexta, né? Aí, eu sou uma pessoa muito de intuição, assim, de feeling, né? Então, tipo, na hora eu já falaria assim, com certeza, né? Aí eu falei assim, mas eu falei, não, preciso pensar um pouco, posso te responder um pouco mais tarde? Ele falou assim, não, você pode responder no final desse almoço. Ué. O Emerson e o Emer, né? Eu falei Isso é Álvares. Aí ele falou, não, eu consigo segurar até segunda. Eu falei, tá bom, então deixa eu te responder segunda. Aí só dei uma reflexão, mas mais só pra confirmar o que eu já tava sentindo e vim pra cá e desde então eu tô aqui. Feliz? Muito. Eu acho que o mais legal, sem demagogia, o mais legal aqui é que a gente pôde criar algo com a nossa cara, o nosso jeito. E quando eu digo isso, quando você trabalha em Big Four, e não é uma crítica, é um modelo de trabalho. Você tem uma série de limitações, uma série de boundaries, uma série de coisas que não permite você fazer algo além. Tá dentro daquela caixinha mais estruturado, vamos dizer Exato. assim, né? E você tem também muitas questões, por exemplo, você tem um sistema que ele se perpetuou por muito tempo. Hoje eu não sei como é que tá, que eu tô distante, né? Não tenho contato muito com o pessoal, mas era um sistema de pirâmide que a gente entende, na nossa visão a gente sabe que não funciona muito bem. E então você tinha ali, é basicamente uma aversão total a risco, você não podia dar um feeling diferente, né? E isso fazia com que você tivesse um trabalho muito automático e às vezes com baixo valor agregado. Quando a gente veio aqui para Álvares, a gente pôde trazer uma pegada diferente, né? Uma liberdade de uma falar. Autonomia, Exato, né? porque, por exemplo, se a gente identificava um risco, um problema numa determinada empresa, se eu tivesse numa Big Four, naturalmente eu fosse, isso aqui é um risco assim, assim, assado, e tipo, eu ia ter que me limitar a isso. Aqui na ENM, a gente instituiu e falou assim, isso aqui é um risco, mas isso aqui é uma prática de mercado. Então, a minha recomendação para você nesse sentido administra isso daqui. Você tem mais liberdade, mais autonomia, criatividade para propor novas soluções. E assim, uma coisa que é fato, e acho que cada vez mais o empresário brasileiro tem noção disso, o tributário, no Brasil, ele não é back-office. Ele é estratégico. Todas as empresas que tomam ciência disso, elas estão um passo à frente. E uma outra coisa que eu acho super bacana no final do dia, o trabalho ele acaba sendo sempre a reunião, assim, mas a gente tem que formalizar o nosso trabalho. E aqui, né, desde sempre, né, a gente sempre teve a liberdade para criar esse deliverable da melhor forma que a gente entende. E uma coisa que eu acho animal, assim, pelo menos tanto em techs e principalmente em algumas pessoas de tag ali, era a humildade de virar pro cliente e falar, eu tô fazendo aqui o seu relatório, eu tô montando desse jeito. Você tem alguma sugestão? Porque no final do dia ele que é o cara. Junto, né? É a informação compartilhada. E isso, assim, eu acho que é o principal diferencial quando eu penso do que eu fazia antes e do que eu faço agora. É muito diferente nisso e eu acho que o segredo do nosso sucesso, que eu entendo que é um sucesso grande, tá nisso. A gente tem uma recorrência absurda, assim. Eu tenho cliente que eu atendo o ano todo, com vários projetos. Se sente bem aqui? Se sente feliz? Sim, não, sem dúvida. O que é Álvares pra você numa palavra? Eu diria excelência. Assim, tem outras que eu colocaria também, mas eu acho que a Álvares, pra mim, ela é a excelência. No sentido de quando a gente pensa no nosso trato com o cliente, quando a gente pensa no nosso trato com as pessoas, né? Pois a gente teve época de pandemia, assim, cara, eu vi gente sendo demitida, a gente cresceu, né? Eu vi, eu posso até dar nomes, assim, Manu perguntando pro pessoal do meu time se precisava cadeira, né? O pessoal fica à vontade. Eu acho que são nos pequenos detalhes que a gente tem no dia a dia que faz a gente sair do ordinário e passar a ser o excelente. E qual que é o teu conselho pros new hires, pros novos entrantes? Começaram agora na Álvares. Eu acho que o primeiro conselho é um conselho que eu dou até pros old hires, assim, né? Uma coisa que
que eu acho que é importante é você sempre ter a humildade de saber que você pode sempre melhorar em alguma coisa. Mas o mais importante é você estar atento às pessoas ao seu redor. No sentido de todo mundo, e acho que isso é o mais legal do ser humano, todo mundo tem uma característica importante. Essa característica, ela dependendo da perspectiva, ela pode ser um defeito ou pode ser uma qualidade. Por exemplo, uma pessoa que tem uma opinião muito firme, por exemplo, você pode, dependendo da perspectiva, falar que ela é teimosa, ou dependendo da perspectiva, falar que ela defende os ideais dela. Então, eu acho que o importante, assim, é você ter a humildade de saber que você sempre pode melhorar alguma coisa, você ter a humildade de saber que existem essas características e você olhar essas características e falar o que eu posso aprender com essa característica pra mim. Pra mim, isso eu acho que é o mais importante. Eu acho que você não pode ter medo de tentar modelar ou medo de tentar fazer, porque o medo, ele cria obstáculo pro crescimento. Pra mim Ele é trava, isso. né? É isso. A gente tem que ter medo. É importante. O medo é importante para várias coisas, mas vai com medo mesmo. É, sim, sim. Não deixa de ir por conta do medo, mas ele é importante, né? Criança porque... aprende muitas coisas pelo medo que a gente Sim. vai ensinando ela, né? Só elas se jogam, né? De um monte de coisa. Ai, ficou nervoso. Guga Calma, ficou nervoso. Não fica com medo, cara. Calma. Não fica com medo. Mas é isso. Tem medo? Ok. Vai com ele mesmo. Sim, acho que é isso. É isso. E sai erro o tempo todo. A gente faz isso, mas erra rápido, conserta e vamos pra frente. Assim, dizem, né, que depois que você passa de uma certa idade, o melhor jeito de aprendizado é compartilhando experiência ou errando, né? Então, inteligência coletiva. É isso. É isso. é isso. É isso. Obrigada. É nóis. Obrigada. E esse foi o Paulinho Navarro, diretamente pra vocês no Intercâmbio.